Bom, hoje o nosso programa será dedicado a uma obra que eu gosto muito, já que falamos no programa passado de uma peça da Denise Stoklos. Hoje nós vamos falar do Roland Barthes, grande semiólogo francês, que tem uma obra muito rica, mas hoje eu quero falar particularmente de um livro intitulado Escritos sobre Teatro. É um livro em que o Roland Barthes tece algumas considerações a respeito do teatro, né, do teatro francês, e eu escolhi deste livro um texto que eu gosto muito, em que ele fala do trágico, né, já que nós falamos de Médeia, 10 Médeia na aula passada. Então, a coleção é da Martins Fontes, né, um livro muito bonito, e diz o seguinte: esta coleção reúne importantes obras de Roland Barthes, algumas em reedição cuidadosamente revista e vários inéditos. Entre os inéditos destacam-se o curso do Collège de France, só recentemente publicado em francês, e 4 volumes temáticos, contendo artigos até agora esparsos e nunca traduzidos no Brasil. Esta coleção é dirigida e organizada por Leila Perrone Moisés, sem dúvida a maior responsável pela divulgação do pensamento de Barthes no Brasil. Roland Barthes tinha um interesse apaixonado por teatro, como espectador, testemunha, crítico e editor de revista, isso em uma época excepcional em que se esboçavam as grandes linhas que constituem o cenário teatral de hoje. Dominado pelo modelo da Grécia Antiga e pelo fascínio brechtiano, o conjunto desses textos trata-se de editoriais ou de críticas de espetáculos sempre invisíveis, trata-se de elementos da história, de teoria ou de política, toca na essência do teatro, tal como ele pode referir-se a cada um em sua vida íntima e em sua vida social. Então, eu separei para vocês, o livro vale por muita coisa, mas, sobretudo, por este artigo que eu achei primoroso e que eu vou ler alguns parágrafos para vocês, porque o mais importante é que vocês procurem um livro, né? Hoje em dia a gente tem estante virtual, a internet permite a maior parte desses textos em PDF, inclusive este artigo intitulado Poderes da Tragédia Antiga. Se vocês digitarem no Google, vai aparecer em PDF. Então, hoje em dia, nós temos aí várias opções de leitura. Então, vejam que beleza esse texto do Roland Barthes falando do teatro. Poderes da Tragédia Antiga. São Luís considerava as lágrimas como um dom e rezava para que Deus lhe concedesse o favor de uma pequena lágrima que lhe viesse não apenas ao coração, mas também ao rosto, à boca. São Luís já rezava em vão. Desde a antiguidade já não se sabe chorar, já não se ousa chorar. Essa ideia falsamente heróica de que é preciso esconder a própria dor é contrária ao espírito do teatro antigo, onde se chorava copiosamente, profundamente. Acaso se vê uma plateia parisiense explodir em soluços na morte de Giraldot, como fez algum público ateniense quando o grupo dos autores se apresentou de luto diante dele para anunciar-lhe a morte de Ésquilo? Eu estava na Praça Saint-Sulpice, quando se celebraram ali os funerais de Jouvet, um grande ator francês. A multidão era densa, mas não para chorar, apenas para solicitar dos atores presentes um olhar ou um autógrafo. A curiosidade ocupava o lugar da dor. Se isso acontecesse hoje, seria tal selfie. Hoje guardamos nossas lágrimas. Para quem? Para quê? Finalmente,
Não consideramos nada digno de nossos prantos, e é necessário que o rei lembre demoradamente a Psique que um pai tem, apesar de tudo, direito de chorar pela filha. E essa reclamação vem de Molière, o mais sensível dos nossos trágicos, que via nesses choros um abandono à natureza humana, mais do que esse admirável tumulto coletivo encarregado, na antiguidade, de dar um nome carnal aos golpes do acontecimento. Esse dom das lágrimas, de que dispôs o público antigo, não tinha nada em comum com a tempestadezinha individual, meio nervosa, meio retórica de nosso romantismo. A modernidade nunca concedeu à paixão mais do que dois regimes: ou a contenção seca e solene do pseudo-estoico, que dá a medida do seu controle mais do que a de sua dor, ou então os olhos bem umectados, lenço aplicado sobre choros superficiais, em suma, o vago enternecimento que se apossa bem ou mal da multidão mediana à representação das desgraças, que a comovem apenas na proporção de sua individualidade, salas de cinema se amolecendo diante das aventuras do casal de desencanto. Ora, a tragédia antiga, esta sim, suscitava prantos gerais. A tempestade física de todo um povo acompanhava desgraças que, entretanto, só pertenciam à humanidade superior dos reis, dos heróis e dos deuses. O enternecimento moderno, quando por acaso acontece, é sempre de origem introspectiva. O público só chora sobre uma ordem de drama inclusos em seu próprio horizonte conjugal ou familiar. O teatro só tem como encargo fornecer-lhe um reflexo apagado de seus infortúnios possíveis. Nunca arrasta para a ilusão profunda de uma desgraça vivida no estado puro, para essa ausência de história individual que define a grande e necessária nudez da tragédia. Muitas vezes se repetiram as palavras de Aristóteles sobre a purificação trágica, sem medir bem tudo o que tal programa tem de difícil. Trata-se de uma verdadeira transmutação física, obtida mediante argumentos totalmente gerais, quer dizer, sem nenhuma complacência para as analogias individuais que cada espectador pode encontrar no motivo trágico. Falo aqui do teatro de Ésquilo e de Sófocles, em que a fabulação traz à baila grandes ideias morais e cívicas, como a instituição do primeiro tribunal humano, as Eumênides. Com Eurípides é já a psicologia, potência antitrágica tanto quanto possível, que invade o teatro e solicita do público um tipo de emoção de ordem passional e não mais moral, que encontraremos mais tarde na falsa tragédia do século XVII, de que Eurípides é, como se sabe, o principal modelo. Mas quando se toma a tragédia grega em sua pureza original, as lágrimas coletivas do povo não são nada menos que sua mais alta cultura, seu poder de assumir no abismo do próprio corpo os dilaceramentos da ideia ou da história. Na ordem dos espetáculos, só temos hoje um único jogo de que a paixão individual seja excluída, é o esporte. O público de uma grande partida de futebol, sem dúvida, não chora, mas se aproxima de uma perturbação coletiva liberada sem falso pudor. Também ele aceita uma participação do próprio corpo no combate assistido, contrariamente ao público do teatro burguês, inerte, reservado,
Só vivendo o espetáculo pelo olhar, aliás, bastante crítico ou adormecido, os espectadores esportivos são fisicamente capazes de assumir os gestos exteriores do engajamento, o júbilo, o descontentamento, a espera, a surpresa. Todos esses modos fundamentais do corpo humano se desenvolvem aqui a propósito de uma narração bem mais próxima de uma grande problemática moral, demonstração empírica da excelência do que das questões bizantinas do teatro burguês relativas aos direitos internos da cornice. Mas essa aprovação atribuída a nosso esporte moderno deixa ver, infelizmente, toda a distância que o separa das grandes tragédias antigas. O esporte não provoca senão uma moral da força, ao passo que o teatro de Ésquilo, Orestia, ou de Sófocles, Antígona, provocava seu público para uma verdadeira emoção política, engajando-o a chorar o homem enviscado na tirania de uma religião bárbara ou de uma lei desumana. Claudel definia a tragédia antiga: o longo grito diante de uma tumba mal fechada. A tumba, objeto fundamental, centro, causa, umbigo do drama grego. Em nosso teatro moderno, a tumba é substituída pelo leito, e o grito se torna uma sequência de palavreado e de equívocos diante do leito mal fechado da esposa. Dois objetos, dois espaços: o espaço aberto, natural, cósmico do teatro ao ar livre, o espaço confinado, secreto, domiciliar do teatro burguês. O poder dramático do ar livre não é de forma alguma acessório decorativo, como se acreditava até a lição recente dos festivais. Guy Dumont apontou aqui mesmo a propósito de Avion: o lugar natural não traz ao espetáculo apenas o enquadramento, como muitas vezes se diz para lisonjear a clientela pequeno-burguesa, sempre ávida por uma dramaturgia de ópera. Ele o constitui em sua singularidade, em sua fragilidade mais preciosa, e acrescenta um elemento capital à sua memorabilidade. Não é indiferente, é mesmo essencial, que o espectador seja esse homem de pele, cuja sensibilidade mais orgânica do que cerebral acolhe a cada momento do drama o mistério e a interrogação difusa que nascem do vento e das estrelas. A natureza dá à cena o álibi de outro mundo, submete-a a um cosmo que toca com seus reflexos imprevistos. O mergulho do espectador na polifonia complexa do ar livre, sol que se esconde, vento que se levanta, passarinhos que voam, ruídos da cidade, correntes de frescor, restitui ao drama a singularidade miraculosa de um evento que só acontece uma vez. O poder do ar livre está ligado à sua fragilidade. O espetáculo já não é aí um hábito ou uma essência. É vulnerável como um corpo que vive aqui e agora. Insubstituível e, no entanto, imediatamente mortal. Daí seu poder de dilaceração, mas também sua virtude de frescor, que purifica o palco de sua poeira, o autor de seu ofício, os trajes de seu artifício, e faz de tudo isso o feixe casual de uma beleza que se acredita nunca mais rever, ordenada assim. O texto segue e fica aqui então a minha dica de leitura, Roland Barthes, escrito sobre o teatro, da editora Martins Fontes. Não há dúvida de que o leitor terá uma surpresa estética
muito interessante ao ler com muita agudeza as palavras deste grande semiólogo francês que pertenceu a uma corrente crítica intitulada estruturalismo. Leiam, sejam felizes e vamos ouvir, claro, nossa querida Edith Piaf soltando essa voz linda e cantando para encantar o nosso sábado. Leiam e sejam felizes.